o livro mais estudado do mundo, porque nesse livro está contida a mensagem de amor que Deus deu para a humanidade. Deus não criou a humanidade e deixou a humanidade à vontade sem instrução. Deus deu a palavra do Senhor. As instruções da Bíblia, elas desembocam na eternidade. Por isso que ela faz da Bíblia um livro que contém palavras eternas. A Bíblia contém as chaves da felicidade do homem, mas nem todo homem tem a coragem de viver conforme a ele. E não foi à toa que no texto que nós lemos agora, Deus falou para Josué dizendo: tão somente seja forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei, para não se desviar nem à direita nem à esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então não foi à toa que Deus deu para Josué a chave da felicidade e a chave de ter uma vida bem-sucedida. Só que quem tem coragem, como dizia o pastor Vinícius, de viver conforme a ela. Todos nós queremos ter sucesso, todos nós queremos ter uma vida abençoada, mas nem todos nós temos a coragem e a fortaleza de vivermos conforme a lei do Senhor. A Bíblia é a maior carta de moralidade dada por um Deus santo a homens pecadores. E através das instruções contidas nesse livro, ele pode elevar a dignidade caída do homem e levá-lo ao conhecimento pleno do Senhor Jesus. A Bíblia, a diferença dos outros livros da história humana, não oculta os erros dos seus protagonistas, nem os maquia. Nós vemos Deus falando de Abraão e não maquiou quando Abraão desobedeceu às ordens de Deus. Nós vemos Davi, um homem conforme ao coração de Deus, e na Bíblia aparecem os pecados que Davi cometeu. Davi cometeu pecados horríveis, e mesmo assim, depois de um arrependimento, foi chamado um homem conforme ao coração de Deus. Mas a Bíblia não oculta estes detalhes. Nós vemos que a história é reescrita pelas mídias, a história é reescrita, e a gente só lê o que as mídias querem que a gente leia. Mas na Bíblia, ela permanece assim: se pecou, pecou. Se se arrependeu, é perdoado. Então a Bíblia não maquia os erros dos seus protagonistas, a diferença da história que nós conhecemos. A Bíblia, a diferença dos outros livros humanos, ela é viva. Um texto lido hoje, daqui a 100 anos, pode dar a mesma vida, porque é um livro vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é capaz de produzir o mesmo efeito hoje, amanhã e daqui a 100 anos. A mesma palavra que salvou lá Abraão, hoje me salva a mim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, ela produz vida. Jesus falou: as palavras que eu falo são espírito e são vida. A palavra de Deus restaura, ela traz vida para o ser humano, ela é espírito. Quando uma pessoa está sem Deus, sem a palavra de Deus, ela vive sem fôlego de vida. Mas quando a palavra de Deus vem na vida dessa pessoa, ela é restaurada. A palavra de Deus é capaz de restaurar famílias inteiras, casamentos. A palavra de Deus é capaz de restaurar a relação de pais com filhos. A palavra de Deus é capaz de restaurar lares, de restaurar a sociedade inteira. Porque a palavra de Deus produz vida. Tem uma passagem na Bíblia, em Ezequiel, onde Deus manda o profeta falar para uns ossos secos. E o profeta profetiza sobre os ossos secos, e cada osso se junta com seu osso. E depois profetiza para subir carne sobre esses ossos. E a palavra do profeta dada por Deus na boca do profeta fez com que carne subisse naqueles ossos, e depois eles não tinham vida, e Deus disse: profetiza ao Espírito e diga que o Espírito venha sobre esses corpos e viverão. É assim que é a palavra do Senhor, ela traz vida para qualquer coisa que esteja morta. Se sua esperança, seu casamento, seu lar, sua situação, você considera que está morta, hoje é dia para que a palavra do Senhor entre e possa insuflar vida em você, na sua situação, no seu lar, no seu casamento, em qualquer que seja a situação. Deus traz vida, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. A Bíblia é um compêndio, é uma biblioteca, um livro
Você pode encontrar nele todos os temas que você considere existentes. Está na Bíblia. Temas de atualidade, porque a Bíblia ela fala no passado, no presente e no futuro. Ela fala em 3 tempos. E são temas sempre de interesses. Em todas as épocas, o homem tem encontrado ajuda na palavra escrita na Bíblia. A Bíblia ela contém muitas coisas. A gente vai só fazer menção de algumas por conta da hora. O Decálogo, 10 mandamentos, vigentes até hoje, é a carta magna de Deus para os homens, originariamente dada à nação de Israel, porque o plano de Deus era fazer daquela nação uma nação grande e governar o mundo através dela. Mas Israel não quis. Israel disse: Senhor, eu não quero rei. Eu não quero que tu mais me governes. Eu quero ser governada pelos homens como as demais nações. Samuel. Jesus falou o quê? Deus falou o quê? Não é a você que rejeitaram, Moisés. Me rejeitaram a mim. Então, eles quiseram ser governados por um rei. Abandonaram a teocracia, o governo de Deus, para serem governados por outros homens como as demais nações. Contém nesse decálogo os 2 principais mandamentos: amarás a Deus e amarás ao teu próximo. Quem cumpre esses mandamentos tem cumprido a lei toda. Agora, se amamos ao próximo, não matamos, não roubamos, não desejamos a mulher do próximo, não dissemos falsa testemunha, e respeitamos a propriedade privada, respeitamos e honramos os nossos pais. Imagine uma nação governada só com os 10 mandamentos. Consegue imaginar? Seria um sucesso. Porque só com cumprir amarás a Deus e ao teu próximo, temos uma sociedade mais justa. Mas qual é o problema com isso? As pessoas não querem. Porque uma sociedade governada pelos 10 mandamentos, quem seria o rei? Deus. E os governantes não querem baixar a cabeça para Deus. É por isso que eles não querem Deus. É por isso que eles não querem a Bíblia. É por isso que eles atacam a Bíblia. Porque a Bíblia entroniza a Deus como rei. E eles não querem isso. Eles não querem baixar a cabeça e dizer que dependemos de um rei. Nós cristãos temos aceitado o governo de Deus nas nossas vidas através da Bíblia. E tentamos dia a dia nos ajustarmos à palavra do Senhor. Quando nós fazemos isso, ela dignifica o homem. O homem sai daquela situação, daquele poço do pecado que a queda de Adão lá trouxe para nós. E Deus dignifica a natureza caída, afetada pelo pecado. E coloca no ser humano a capacidade de escolher. Quando iluminado pelo Espírito Santo, o homem consegue ver sua situação de pecado, tem a possibilidade então de escolher. Porque Deus coloca e dignifica o homem, colocando liberdade para raciocinar, colocando capacidade de escolha, o que nós chamamos de livre-arbítrio, que é um tema central na Bíblia. A Bíblia também fala sobre os sistemas de governo, teocracia, o qual eu já fiz menção agora, anarquia, monarquia, ditadura. Vemos esses governos como os sírios, os babilônios, todos esses temas estão contidos na Bíblia. Deus quer governar, Deus quer trazer um governo sobre o ser humano. Mas nós cristãos sabemos que temos uma esperança gloriosa. Haverá um tempo quando o mundo vai ser governado por Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Diz que o Senhor governará e nos fez um reino de reis e sacerdotes e reinaremos com Ele. E nós esperamos esse grande dia do governo do Senhor. A Bíblia também explica a origem do mal, do pecado, da maldade. E também nos ensina a lidar com estas coisas. A Bíblia explica a origem da vida, a origem da morte. E também nos ensina como se pode ter vida em abundância. A Bíblia explica a responsabilidade do homem perante Deus, a responsabilidade de Deus com os outros homens, com a sociedade. Explica o passado, dá princípios para viver o presente e desvenda o futuro da humanidade. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o que nos espera, porque nós temos uma visão clara, porque acreditamos nos princípios da Bíblia. Sabemos o que nos espera e glória a Deus por isso. Por isso, não andamos perdidos. A Bíblia ensina a ensinar. Ensina a ensinar. Ensina a responsabilidade dos pais sobre os filhos. Ensina a responsabilidade dos filhos e os pais
A Bíblia é a favor da dignificação do trabalho digno, do meio que Deus dá como sustento para manter a família e a sociedade. Repudia a preguiça e alienta para se acordar cedo a trabalhar. Mas também alerta sobre, nos alerta sobre não por amor nas riquezas. Ela nos dá princípios de vida para administrar as riquezas, para administrar os bens e para que nós possamos viver numa sociedade melhor. A Bíblia é a favor da dignificação da mulher. Quem mais demonstrou isso foi Jesus. Paulo também ensina ao respeito. Quando Jesus tem uma mulher que está colocando um perfume, né, caro nos pés dele, todos os fariseus e todo mundo ficou surpreso, porque a mulher nem perto chegava. A mulher não podia entrar no templo. Havia um pátio das mulheres. Então, ela não podia entrar no templo. Então, quando Jesus vê uma mulher, a sociedade vê uma mulher aos pés de Jesus, se ele soubesse que classe de mulher é essa, não estivesse aceitando isso. Mas Jesus aceitou o coração daquela mulher arrependida, porque nesse ato ela estava sendo humilhada. E até hoje é um tema que se lembra. E Jesus disse, aonde for que for pregado esse evangelho, se falará dessa mulher. Então Jesus dignificou a mulher. Tem muitos por aí dizendo que a Bíblia é um livro machista, né? Mas a Bíblia fala, o Paulo também falou em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dizendo que agora na igreja, em Cristo, não há homem nem mulher. Ele falou em termos de igualdade, não querendo dizer isso, que a mulher não tem um papel de se sujeitar ao homem. Não está falando nada disso, mas está falando da igualdade ao acesso da salvação e como Deus nos vê. Deus não vê o homem superior à mulher, nem a mulher inferior ao homem. Pelo contrário, Deus nos vê a todos por igual. Então a Bíblia ensina e dignifica a posição da mulher, mas também ensina para ela a responsabilidade da mulher, como esposa, como mãe, como filha, como irmã. Se você vê, por exemplo, capítulo 31 de Provérbios, dignifica o trabalho da mulher. Veja tudo que a mulher faz no capítulo 31 de Provérbios, e você se irá perguntar, e que é o que faz o esposo dela? Porque você vê tudo que aquela mulher faz. Eu acho que o esposo só fica sentado na praça, porque a Bíblia traz à tona isso, o valor da função da mulher dentro do lar. Então isso não diminui, pelo contrário, dignifica o valor da mulher. Deus não é um Deus machista, os apóstolos não foram machistas, a Bíblia é um livro que coloca cada quem no seu lugar. Nos ensina a respeitar os anciãos, a Bíblia ensina a responsabilidade do esposo com a esposa e vice-versa. Alerta sobre o mau uso do dinheiro e sobre amar o dinheiro mais do que Deus. Ensina a fazer vendas justas, a não aceitar subornos, a cuidar do pobre, da viúva e do estrangeiro. A Bíblia tem os melhores princípios de liderança, como já nós vimos aqui na instrução que Deus deu para Josué. Faz isso e serás um grande líder. Aonde queira que tu vai, todo mundo vai temer, todo mundo vai tremer diante de ti. Essa é uma liderança, e não é à toa que muitos hoje, chamados de coaches, né, utilizam princípios da Bíblia para suas palestras. Infelizmente, tem muitos cristãos que, em lugar de pregar o evangelho de arrependimento, estão predicando coaching, né, negócio de está bem que cresça, está bem que você acredite em você, mas você próprio não pode se salvar. Você precisa de Jesus. A irmã Dileuza disse aqui sobre o comentário, o testemunho que ela estava dando. A gente comentava lá atrás. E hoje em dia, temos relativizado os princípios da Bíblia. Pastor, eu tenho um problema. Qual é o seu problema? Irmão, que eu faço isso e aquilo. Irmã, isso não é um problema, isso é um pecado, se arrependa. Para o problema está o psicólogo. A gente vai para o psicólogo quando é necessário. Para o problema está o psicólogo. Para o pecado está a Bíblia e a sangue de Jesus. E nós temos relativizado esses termos. Trocamos termos de pecado por problema. Quando não é um problema, é pecado. Tem que se arrepender e reconhecer. Eu pequei por isso, e peço perdão a Deus. E o sangue de Jesus limpa você. Mas chame as coisas pelo seu nome.
E qual é o seu problema, irmãzinha? É que eu menti para minha esposa. Irmã, você não tem um problema, você tem um pecado, se arrependa. E isso está aqui na Bíblia. A Bíblia tem princípios absolutos para uma sociedade relativa. Então a Bíblia motiva a busca do conhecimento e da inteligência. Também motiva o uso da sabedoria para tomar decisões. Alerta os jovens para não se deixar levar pelos impulsos e para cuidar-se do adultério e da fornicação. Também alenta os homens a permanecerem com a mulher da sua juventude. A Bíblia ensina a manter esse vínculo, que não é aquela mulher que esteve contigo nos primeiros dias, depois simplesmente deixou e buscou outra pessoa à toa, porque assim. Não, a Bíblia ensina isso. A Bíblia é a favor da família, ela exalta o valor da família. O resultado da aplicação da Bíblia em nossas vidas, ela se traduz em mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de pensamento. E isso ajuda a construção de uma sociedade mais justa. Se em alguma nação do mundo se decidisse colocar a Bíblia como uma constituição, seria uma nação poderosa, uma nação abençoada, uma nação que prospera. Mas sabe, como eu disse no princípio, o problema? O homem não quer baixar a cabeça. Nós reconhecemos Deus como rei e sabemos que um dia Ele vai governar o mundo com vara de ferro. A Bíblia ensina que na Nova Jerusalém terá uma árvore que terá 12 frutos, que são para a curação das nações. E essa árvore, ela é representativa da Torá, da instrução de Deus, da lei do Senhor, através da qual Ele vai governar o mundo com vara de ferro. Não pode ser governado o mundo com os mandamentos humanos, mas sim com a palavra do Eterno. Quando Deus aparecer, muitas pessoas falam assim, apocalipticamente, que Deus vai aparecer e falam sobre uma guerra e tal. Mas a Bíblia diz que Deus destruirá os inimigos com as palavras que saem da sua boca. Não existe negócio de guerra, não, eu vou para a guerra de Armagedon. Deus destruirá e seguirá destruindo todos os inimigos com as palavras que saem da sua boca, ou seja, com a palavra do Senhor. É que Deus vai governar o mundo, sempre governou pela sua palavra. O mundo foi feito pela sua palavra, diz Pedro, e todo se sustém pela palavra do Senhor. As leis da natureza se sustêm pela palavra do Senhor, que permanece para sempre. A Bíblia é o melhor livro do mundo, amados. E Deus disse para Josué que se ele aplicasse essas leis, sem se mover para a direita ou para a esquerda, ele seria um homem poderoso em tudo o que faria. A Bíblia é o melhor livro do mundo. Já você leu a Bíblia hoje? Então é um convite de Deus. Quando o testemunho do pastor, muito comovedor, mas isso não é mentira, irmão, é verdade. Nós temos Bíblias, temos bibliotecas, temos qualquer quantidade de instrumentos para nós estudarmos a Bíblia. Devocionais já vêm feitos, já vêm estruturas. Tem um site chamado Glorife, e ele já dá uma estrutura de um devocional. Irmão, a quem mais se lhe dá, mais será cobrado. Não pense que o dia que nós chegamos na presença de Deus, não vamos ser cobrados por isso não, irmão. O juízo que nós vamos ter diante de Deus não será para falar dos nossos pecados, que isso já foi decidido na cruz. Mas vai ser para falar sobre o que fez você com o grande livro de instrução que Deus deixou para você. Porque não é Ele que julga o mundo, suas palavras julgarão o mundo. É isso que diz a Bíblia. Amados, que Deus nos abençoe.